Caros colegas advogados de todo o Brasil, aqui quem fala é Carlos André Pereira Nunes, eu sou advogado, sou professor da Escola Superior da Advocacia, lá no estado de Goiás, e da mesma sorte professor da Escola Superior da Magistratura do mesmo estado. Sou sócio fundador do Instituto Carlos André, Centro de Excelência em Língua Portuguesa e Redação, que também fica no estado de Goiás. Hoje nós estamos aqui na Escola Nacional da Advocacia, em Brasília, no Conselho Federal, para conversar com os caríssimos colegas advogados a respeito de um questionamento que me foi feito por um colega advogado do Paraná, referente ao que nós denominamos de coesão, coesão referencial. Ele me fez a pergunta a respeito do mesmo, se eu posso ou não posso usar o mesmo. E os senhores certamente vão se lembrar de vários casos, acontece por demais nas delegacias de polícia, o meliante fez tal coisa, o mesmo, e esse o mesmo com referência lá, a palavra que muito é usada e até discordo, meliante é uma palavra que tem juízo de valor. Bem, mas não entremos nesse mérito agora. A pergunta foi referente ao seguinte: depois de ler o questionário, percebi que era preciso reelaborar o mesmo. Depois de ler o questionário, percebi que era preciso reelaborar o mesmo. Será que esse o mesmo está de acordo com a gramática normativa? Pergunta o caro colega advogado do Paraná. Vejamos então, caros colegas advogados, como é que nós podemos explanar a respeito de tal assunto. Caros colegas, esse o mesmo que aí está tem natureza de pronome substantivo. O colega advogado vai se lembrar, e é só observar o que diz o Aurélio Buarque de Holanda, o grande dicionário Aurélio Buarque de Holanda, que metonimicamente se torna até mesmo sinônimo de dicionário, em que pese a haver outros grandes dicionários, como o Wise, e lá vai. O Aurélio traz o seguinte, que pronome, na verdade, é uma palavra que tem função de referenciação, ou seja, de substituição ao substantivo, uma palavra que substitui o nome. Nós temos, em língua portuguesa, pronomes que acompanham o nome, daí as especificidades, pronomes substantivos e pronomes adjetivos. A advogada participou da audiência, advogada substantivo. O ela, que aí está, é um pronome que substitui o substantivo e, portanto, pronome substantivo. Os pronomes chamados de pronomes adjetivos são aqueles pronomes que acompanham o substantivo. Os possessivos, por exemplo, fazem por demais isso. Então, quando se diz ela mesma ou a advogada mesma, esse mesma que aí está acompanhando, repito, está acompanhando a advogada mesma. Funciona em português como se fosse um adjunto. Minha advogada, esse minha que aí está também acompanha. Então, veja, os pronomes podem ser substantivos ou os pronomes podem ser adjetivos. Quando nós falamos a respeito de pronomes substantivos, são aqueles que substituem. Os pronomes adjetivos são aqueles que acompanham. Pois bem, mesmo em língua portuguesa, deve ser utilizado, segundo a tradição da língua portuguesa, como um pronome adjetivo. Daí ela acompanha substantivos ou até mesmo palavras adjetivas, ou substantivas, no caso. Então, quando eu digo, ela mesma saiu, repito, ela mesma saiu. O ela não seria um pronome substantivo, porque acompanha o substantivo? Sim. Então, o mesma que aí está acompanhando ela. A advogada mesma saiu, ou participou da audiência. Esse advogada que aí está é o substantivo. E o mesma acompanha o substantivo. Notaram, caros colegas advogados? O mesma está concordando com o substantivo. Concordando por quê? Concordando porque se trata de um pronome adjetivo. E o pronome adjetivo concorda em número, concorda em gênero com o substantivo. Bom lembrar, então, que esse mesma, como pronome adjetivo, concorda com o substantivo e a gramática abona, entende isso como sendo absolutamente correto, digamos assim, segundo o padrão formal da língua portuguesa, ou até mesmo adequado ao padrão formal da língua portuguesa. Há também o mesmo como advérbio. Então, quando nós falamos, ela fez mesmo, veja que esse mesmo não está mais modificando o nome. Ele não está ao lado do nome, do substantivo ou do pronome substantivo. Ele está, sim, ao lado do verbo e, muito mais do que ao lado, ele está circunstancializando o verbo. Daí, ela fez mesmo. Elas fizeram mesmo. Veja que não há, sob qualquer hipótese, a concordância. Por quê?
porque esse mesmo que está não está, em qualquer hipótese, se referindo ao nome. Ele está se referindo ao verbo, circunstancializando o verbo. Portanto, mesmo ou é pronome adjetivo, tecnicamente falando, ou ele é um advérbio. São essas duas situações. O que tem acontecido é que esse mesmo tem sido utilizado como pronome substantivo. Como substantivo, não é? Verifique nos voos, não é muito comum, vindo para cá num voo, eu observei isso aí ao avião pousar, foi falado, né? Verifique se esses mesmos seriam as coisas, os objetos, né? Verifique se os mesmos se encontram no local em que foram colocados, os mesmos. Os objetos podem ter saído do lugar, verifique se os mesmos estão no local. Esse mesmo se referindo a objeto. Isso não está de acordo com o padrão tradicional da língua portuguesa. Não é recomendável, segundo a norma culta da língua portuguesa, porque não tem tradição linguística a utilização de mesmo como um pronome substantivo, ou seja, no lugar de um substantivo. É bom lembrar que mesmo pode sim ser um pronome substantivo, entre aspas, que se refere a uma oração inteira, como, por exemplo, um misto, né? Então, João saiu, Lucas fez o mesmo, quer dizer, fez isso. Tudo bem, nesse caso, até já existem registros tradicionais de utilização de mesmo, mas não mesmo para substituir o substantivo em si. Então, respondendo à pergunta do caro colega advogado do Paraná, é bom que se evite a utilização de o sujeito cometeu o crime, o mesmo apresentou-se. Não, o sujeito cometeu o crime, ele apresentou-se, ou até outros sinônimos que são substantivos e não o mesmo como um elemento de natureza substantiva, um pronome substantivo. Caros colegas advogados, espero que os senhores tenham entendido e tenham gostado das observações feitas a respeito de o mesmo. Estamos aqui à disposição sempre na Escola Nacional da Advocacia para quaisquer considerações a respeito da última flor do Lácio.